Após a humanidade se tornar vampiros por causa de um vírus, eles fazem o possível para descobrir a cura, antes que seja tarde, e causam a extinção da humanidade. E aí, amante de filmes, beleza? Hoje iremos acompanhar O Ano da Extinção, um filme de 2009. E caso não seja inscrito, partiu daquela força. E não esqueça do like. Então bora pro recap. Um carro acaba chegando e logo estaciona na vaga, e depois caminha em direção à empresa. Então Edward passa pelo sistema de segurança que libera sua passagem. Na sala de reunião, o comissário explica a todos que selecionaram um vampiro para que ele ficasse um mês sem sangue, mas a ausência de sangue resultou uma deterioração mais rápida, com deformidade física e mentais, além de adquirir orelhas alongadas. E essas criaturas estão nas ruas, e são chamadas de subespécie, e que precisam encontrar logo um substituto para o sangue. Senão todos podem se tornar como aquelas criaturas. Então Charles o chama até seu escritório e explica que antes de virar um vampiro tinha câncer e quando se transformou conseguiu a imortalidade e a cura, e pergunta se ele não vai tomar o café. E Edward responde que não gosta muito de café e pede para começar logo a fazer o teste com o substituto. Na sala de testes, Edward aplica o substituto no paciente e diz que é normal sentir calor, quando de repente a temperatura do paciente começa a subir. Então Edward termina de aplicar, mas o paciente começa a ter convulsões. Então Christopher pega uma seringa e aplica, o que faz o paciente parar de convulsar, mas logo em seguida ele acaba explodindo. Voltando para sua casa, nota que sua orelha está ficando pontuda, o que faz extrair e entrar na contramão e quase bater no carro que estava vindo, mas consegue desviar. O carro deles bate no gerador de alta voltagem, mas Edward consegue frear a tempo. E quando vai verificar se todos os carros estão bem, é acertado por uma flecha. Edward percebe que a polícia está chegando e diz que pode ajudá-los, então eles acabam aceitando, mesmo desconfiando, e pede para todos entrar no seu carro, e logo depois ativa a proteção contra o sol. Ela senta do banco do motorista e tenta ligar o carro, mas percebe que está sem as chaves, e vê um crachá, e nota que ele é hematologista. Os policiais perguntam o que aconteceu, e Edward diz que foi alguns humanos bateram no seu carro e saíram correndo, e pergunta para onde eles foram, e ele aponta. E eles descem do carro, e Audrey acaba agradecendo e diz que se encontrarão em breve. Edward chega em casa para regar suas flores, quando de repente seu irmão Frank chega e o entrega um presente de aniversário, e ele abre e percebe que é uma garrafa de sangue humano, e seu irmão diz que é 100% puro. Mas Edward se recusa a fazer isso, e Frank fala que ele precisa, mas ele se recusa. E pega a garrafa e começa a despejar tudo. Então Frank toma de sua mão e fica bravo com o que ele fez. Então joga a garrafa na parede e pega sua mochila para ir embora. Mas aparece uma subespécie na porta, que logo começa a lamber a parede. Frank pega uma faca para se defender, mas é jogado na parede. Então Edward chama o seu irmão, que logo levanta. E os dois tentam acertar a subespécie, mas ela pula e agarra no teto. E tentam o acertar, mas ele se desvia e o acerta, e depois o finaliza. Então os policiais chegam para fazer a perícia, e diz que essa é a terceira invasão nessa semana. E depois coleta o sangue da subespécie, e arranca a aliança, que estava escrito Larry Carl. E ele percebe, e diz aos policiais, que Carl era o jardineiro do condomínio. Um tempo depois, Edward está dormindo, quando é acordado pelo alarme, então decide verificar, mas quando acende a luz, percebe que era Audrey, e ela diz que precisa de ajuda, e que estão recrutando os vampiros de confiança, e entrega um papel com uma localização, e depois some. Edward guarda o papel, e quando vai subir as escadas, percebe que seu irmão estava o esperando, e ele pergunta quem era, e Edward mente, dizendo que não era ninguém. No outro dia, ele acaba indo até o local, e para o carro na frente dela, e Audrey fala que ele está o esperando, então ele estaciona e sai do carro e anda até ele com cuidado para não se queimar do sol. Então os dois se cumprimentam e fala que seu nome é Elvis. Então puxa a mão de Edward até o seu peito e diz que seu coração não batia 9 anos atrás. Ele fala que isso é impossível de acontecer e pergunta como ele conseguiu, mas Audrey aparece sendo refém de um soldado que logo pede para baixar a arma, mas Edward nota que é seu irmão. Então Frank fala para ele sair da frente e que poderia ficar preso por muito tempo, quando de repente nota um apoio chegando. Então Audrey percebe que Frank está distraído e o empurra no sol, o que faz a visão dele ficar afetada. Então Elvis o desmaia. Eles acabam tentando correr para o carro, mas o exército atira, assim fazendo ele parar de funcionar. Então Edward pede para que eles entrem no carro. Então ele dá ré
e começa a fugir. Mas os militares ficam na cola e começam a atirar, o que faz o vidro ser furado e começar a entrar sol. Então Audrey cobre com sua mão o buraco do sol, mas eles continuam atirando e acerta a câmera do carro, o que faz ele ficar sem visão. Troca de lugar com Edward, que começa a fugir, até que vê uma ponte quebrada e decide passar por cima escorregando. Mas quando o militar vai passar, a ponte acaba cedendo e atinge todos que estavam dentro do carro e logo depois explode. Depois Audrey acaba colocando um pedaço de pano nos furos, para que Edward consiga se mover. Mais tarde, Elvis leva todos até o local e diz que antes de voltar a ser humano, tinha uma oficina de tonagem de carros e que foi a pioneira na cidade. E que não tinha nada melhor do que dirigir de dia, mas algo aconteceu quando estava dirigindo seu carro e se distraiu, o que fez bater de frente com uma cerca e sair voando e queimando até o rio. E logo que sai da água, percebe que está curado, pois não é mais um vampiro. Então ela fala para Edward que eles precisam recriar esse método com segurança e por isso precisam dele. No carro, Audrey explica que a cada 2 semanas sai em busca de novas pessoas e que ultimamente está se tornando algo cada vez mais difícil. E quando se vira, nota que ele está olhando para o seu pescoço e percebe que suas orelhas estão ficando pontudas e logo para o carro e pergunta qual foi a última vez que ele tomou sangue humano e Edward diz que faz um tempo. Então Audrey pega uma faca e corta sua mão e coloca o sangue no copo e diz que ele precisa tomar, então ele pega e bebe. Ao chegar no local, Audrey cumprimenta Jarvis e logo apresenta a Edward. Então Jarvis diz que é bom mesmo ele ter valido o risco e o Audrey começa a explicar que ele fez o maior contato com os humanos e que está indo para buscá-los. Jarvis diz a ela que manterá em contato, então Edward o deseja boa sorte e ele o deseja o mesmo. Entra no esconderijo e vê todas aquelas pessoas trabalhando e pergunta se o lugar é seguro. Então Elvis diz que esse é o lar deles, mas ninguém está seguro. Então Audrey explica que esse vidro era de seus pais e que eles queriam que ela cuidasse. E logo depois apresenta Edward ao senador Turner. Audrey explica que Turner conhece vampiros do escalão que querem esta cura e que vão usar para os motivos certos. Edward logo chega na mesa e alguns humanos acabam saindo e logo puxa uma cadeira para se sentar. Audrey acaba sentando com ele e diz que é completamente normal eles sentirem medo, mas eles não negam que pode ajudar. E ele pergunta se tem medo de morrer e ela responde que sim e diz que a metade dos vampiros que viraram foi porque tinha algum tipo de medo de morrer e pergunta como ele virou vampiro. Edward diz que foi traído pelo seu irmão e ele vê e pergunta o que são e ela fala que é tanque de fermentação de vinho. Então ele acaba entrando dentro do tanque e pergunta o que aquela saída faz e Audrey diz que é um exaustor de oxigênio para o vinho não oxidar e eles começam a reformar o tanque. Jarvis pergunta a Alison por que ela fugiu para o deserto e ela diz que é mais seguro, pois não tem muita sombra e tem bastante sol. Quando de repente seu pneu se fura, então Jarvis desce para olhar e acaba percebendo que o pneu foi furado por um dardo. Então eles entram na formação para se defender, mas são atingidos por uma grande quantidade de dardos e todos acabam sendo capturados por estar em menor quantidade. Alison pega o rádio e avisa que foram pegos e Elvis pergunta onde eles estão e quando ela vai falar, ela acaba sendo atingida por um dardo. Então Frank pega o rádio e começa a rastrear, enquanto Elvis tenta se comunicar, mas ele percebe que estão sendo rastreados. Todos juntam as coisas para sair do local, e o senador fala para Audrey que tem uma cabana sob no rio e que chegaria antes do anoitecer por lá. Então Audrey acaba se despedindo dele e desejando uma boa sorte, e entra para chamar Edward, mas ele diz que não vai, pois está quase amanhecendo e não teria outra chance para testar. Então Audrey e Elvis decidem ficar com ele para o ajudar. Alison acorda e vê um cristal, então ele entra e se aproxima, e ela diz para não machucar seus amigos. Charles fala que não consegue fazer nada por eles, então ela sai correndo e vai para o elevador, mas Charles nota que foi furado, e quando o elevador chega, acaba recebendo uma coronhada. Então o exército está chegando até o local, e Audrey acaba mirando o espelho com o sol em direção a ele, e Elvis acaba colocando um pano molhado nele, então ela pergunta se estão prontos, e eles dizem que sim. Elvis abre a janela do sol e depois fecha, e Audrey tira o oxigênio do local, mas ela percebe que não deu certo. Então eles tentam de novo e Edward começa a pegar fogo e ela acaba sugando o oxigênio do local, fazendo o fogo apagar, e percebe que o coração dele voltou a bater e logo ele cai no chão. E os militares acabam invadindo a casa e começam a vasculhar o local inteiro, e eles ficam escondidos no meio do vinho.
Frank entra na sala de enfermagem e Charles pergunta como está o ombro dele e ele diz que está sarando e logo pede um favor para ele. Então Frank entra na cela onde está Allison e ela diz para ficar longe, mas ele diz que pode ajudar ela a se tornar um deles. Então ela o empurra, mas ele acaba indo para cima dela e acaba mordendo e a transformando. Charles acaba indo na cela da sua filha e acaba percebendo que ela está transformada, mas quando vai olhar, percebe que ela está se autoalimentando e diz para ela não fazer isso, pois pode se envenenar. Mas Allison fala que não era isso que ele queria e acaba indo para cima dele, mas os guardas acabam a segurando e levando para outro local. Eles acabam indo até a cabana, mas quando chegam, percebe que aconteceu algo ali. E quando entram na cabana, vê que todos os humanos foram atacados e até mesmo o senador. Então eles ficam sentados lá de fora e ela diz que está tudo acabado. Edward diz que conhece alguém que pode ajudar. Depois, algumas subespécies são amarradas ao caminhão e são puxados, até mesmo a Allison, e acaba sendo exposto ao sol até ser reduzidos a pó. E Frank fica observando tudo aquilo que acontece. Christopher chega em sua casa, falando ao celular, e quando acende a luz, percebe que Edward está em sua casa. Então Christopher pergunta se ele é realmente humano. Edward responde que sim, e diz que tem algo bem melhor do que o substituto, tem a cura. Ele diz que consegue repetir o processo, mas precisará da ajuda dele. Então Christopher pergunta como ele conseguiu, mas quando o Edward vai contar, o telefone de Christopher toca e ele atende. Ele diz que é sua ex e que precisa de 1 minuto para conversar com ela. Então Audrey nota que ele está demorando muito e decide verificar como ele está, mas de repente acaba sendo acertada por um dardo. Eles notam que Audrey foi pega e decide ajudá-la, mas vê alguns soldados mirando e logo foge correndo. Mas um soldado acaba vendo eles, entrando na sala para se esconder, mas quando vai acender a luz, percebe que tem uma subespécie ali e logo é acertada pelo seu irmão. Então Edward diz que encontrou a cura e que poderia fazer ele voltar a ser humano, mas ele se recusa, que só o transformou para não ser capturado. Mas Edward diz que tem que achar ela, e seu irmão fala que nunca conseguiram chegar até lá, pois terão que passar pela segurança do escritório, e diz que vai os ajudar. Mas quando Elvis abaixa sua arma, Frank acaba indo para cima dele e o ataca. Mas Edward acaba puxando ele de cima e jogando para longe. Depois entra na empresa e se entrega aos guardas e é levado até a sala de Charles. Edward fala que não quer morrer, que não consegue ser humano. E Charles pergunta se não era o que ele queria e pergunta o que ele realmente quer. Edward diz para transformar eles e deixar ele embora. Em troca dirá como repovoar a humanidade e ainda dará a fórmula da cura. Charles acaba dizendo que não quer e fala que as coisas ficaram piores à sua ausência e que todos estão sofrendo com a ausência de sangue, pois sempre soube que ele criaria o substituto e não Christopher. Ele diz que se enganou e mostra o substituto, pois a produção começará em 2 dias e que nunca foi pela cura, e sim pelo dinheiro. E fala que não precisa mais dele, pois ele é um humano fraco e covarde. Então Edward pergunta qual foi a sensação de transformar a própria filha, e sabe que foi um covarde, pois não teve coragem e teve que mandar seu irmão, o Frank. Então Charles fica com raiva e o morde, mas percebe que tem algo de errado e logo chama os seguranças, mas Edward quebra uma cadeira e tranca a porta. E logo explica que ele chupou foi sangue processado de vampiro e que logo ele se tornará humano. Então os militares acabam chegando e mirando suas armas em direção ao elevador, mas quando de repente Charles desce e todos acabam indo para cima dele ou atacar. Edward pega Audrey e desce pelas escadas, mas quando chega no térreo são cercados por alguns militares vampiros, mas seu irmão logo chega com um carro e dispara dardos em todos os vampiros, assim salvando os dois. Mas de repente são cercados por mais vampiros, então seu irmão pede que ele corre enquanto serve de isca. E quando Edward vai olhar para seu irmão, ela é arrastada por alguns seguranças dentro da sala, mas ele entra e acaba salvando os seguranças. E ele vê nas câmeras de segurança que seu irmão curou todos que atacou, então logo chega novos vampiros que o ataca também, assim criando um efeito borboleta. E quando ele sai da sala, percebe que só restou 3 soldados, mas logo são finalizados por Christopher. E diz que não pode existir uma cura, e que lamenta o que vai fazer. E Elvis chega bem na hora, e o acerta. Então Audrey fica feliz em vê-lo, e o abraça, enquanto Edward olha para o seu irmão, e eles acabam pegando a estrada, e indo em direção ao sol. Caso chegou até aqui, temos esses resumos relacionados. Caso queira algum resumo, nos deixe aqui nos comentários, e nos encontraremos no próximo vídeo. Fui!